Deus cuida de mim, Kleber Lucas. Graças e paz, amados, nós tivemos um problema. Não podem alterar os propósitos de Deus para a nossa vida nessa noite, amém? Eu gostaria de convidar você. O som. Eu liguei o microfone. Amém? Queridos, se vocês estão ouvindo, por favor, deem um amém, dá um glória a Deus aí, para a gente saber que a internet voltou a transmitir, porque nós tivemos uma queda de internet aqui na nossa igreja. Estamos voltando novamente aqui a falar com você, diretamente de Sorocaba, interior de São Paulo, da MAC Sorocaba. E nós temos nesta noite coisas profundas de Deus para transmitir ao seu coração. E eu quero convidar você para orar nesse instante. Enquanto você está se ajeitando aí, esteja você onde estiver, se você estiver no seu trabalho, se você estiver na sua casa, se você estiver a caminho ou voltando, que Deus possa te abençoar e te alcançar através dessa palavra. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos, ó Deus, nesta hora, toda investida com o intuito de impedir a Tua palavra, de alcançar os corações dispostos a receber aquilo que vem do céu para cada um, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entra, ó Deus, nesta transmissão, ó Pai, com todo o seu poder e a sua autoridade e a sua glória, ó Deus. Ó Pai querido, quebrantando corações, ó Pai, quebrantando arcos e ferrolhos, ó Deus, tornando cada mente, cada coração quebrantado ao agir do Teu Espírito Santo, meu Pai. Nessa hora nós clamamos ao Teu nome, Jesus, ao Teu sangue, que seja aspergido sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada circunstância, porque nós sabemos que as circunstâncias não podem impedir os propósitos de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, faz aquilo que lhe apraz, ó Deus, nesta noite, na nossa vida, porque nós estamos aqui, ó Deus querido, nós somos Tua igreja, nós estamos falando da Tua palavra, nós estamos falando com o Teu povo, ó Deus, a Tua palavra é a preciosa semente que vem, ó Deus querido, para nos instruir, para nos corrigir, para nos edificar, para nos preparar, e nós não abrimos mão desse tempo precioso que o Senhor reservou para nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Seja louvado através desse tempo, Senhor. Os irmãos estão se manifestando, estão recebendo, deram amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar com vocês hoje a respeito de um assunto delicado. Eu não quero trazer nem peso, nem condenação falando a respeito desse assunto, porque peso, julgamento, condenação a gente já tem demais. Mas, e nem quero falar a respeito dos aspectos fisiológicos do assunto. Mas, setembro, queridas, eu acredito que a maioria das pessoas já sabe que setembro é o mês da prevenção ao suicídio. E muitas pessoas têm postado no seu Face, nos seus perfis, que setembro é o mês da prevenção contra o suicídio. E quando alguma coisa ganha uma data especial, das duas uma. Ou essa coisa está rendendo muito dinheiro, né? Como por exemplo o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Avós, Dia dos Namorados e assim por diante, ou é porque esse fato está realmente trazendo muita preocupação. No mundo, 1 milhão de pessoas cometem suicídio por ano. No Brasil, uma média de 30 pessoas por dia tiram a própria vida. Homens morrem mais e um número maior de mulheres tenta, mas não consegue. No meio religioso, inclusive, e não somente no Brasil,
nós temos relato de muitas pessoas em muitas partes do mundo que tiraram a sua própria vida. E eu nem digo que seja somente no meio evangélico, mas em todo o meio religioso, porque em outros segmentos religiosos também, pessoas têm atentado contra a própria vida. E eu quero começar contando para vocês a história de uma moça que eu conheci. E ela tinha muita vontade de morrer. Ela era extrovertida, comunicativa, brincalhona, alegre, cheia de amigos. Mas por dentro, ela era um poço de rejeição, de feridas da alma, de complexo de inferioridade e muitas outras coisas que ela escondia por trás de uma arrogância, de uma altivez que não transmitiam exatamente o que ela era. Não tinha motivo para esses sentimentos, porque ela era uma pessoa muito amada e muito bem criada, muito suprida. Mas o problema é justamente esse, é que não há necessidade de um motivo concreto para que uma pessoa queira morrer. E isso passa pelo coração e pela mente das pessoas que podem estar acima de qualquer suspeita. De uma dona de casa zelosa, extremosa, caprichosa, de uma profissional bem-sucedida. Ela não precisa necessariamente estar passando por um problema, por uma perda, por uma escassez. Isso pode atingir pessoas de todos os níveis sociais, de todas as camadas. E dessa maneira era também essa menina. Ela não tinha motivo, mas ela tinha aquele desejo de morrer. Ela não chegou a tentar o suicídio, mas ela desejava tanto a morte que era como se um abismo puxasse ela o tempo inteiro. Sabe quando um abismo puxa? Ela tinha essa sensação. E isso a levou a buscar se livrar desses sentimentos através de alcoolismo, através de cigarro, através de más companhias e na rebeldia. E aquilo foi se acentuando cada vez mais e abrindo brechas para perturbações espirituais também. E embora ela tivesse um berço cristão católico, algumas pessoas começaram a dizer para ela que ela era médium e que ela tinha que desenvolver a sua mediunidade porque isso faria bem para ela. E sozinha em casa, muitas vezes ela tentou entrar em contato com entidades para ver se nesse contato ela podia fazer o pedido, porque ela queria um contato com uma entidade espiritual para que ela pudesse pedir a morte, porque ela achava que era assim que as coisas funcionavam. Não existia um gatilho aparente assim, sabe? Era só a ausência de prazer pela vida, um desprezo pela vida. Assim, como se a vida fosse um presente que ela recebeu, mas que ela não gostou, então ela queria devolver. Mas ao mesmo tempo ela era muito covarde para tentar se matar. Algumas vezes ela pegou a faca, ensaiou uns cortes no corpo, outras vezes ela pensou em veneno, mas o que ela queria mesmo era ser atropelada ou pular de uma ponte. Mas nada disso aconteceu. Embora ela tivesse uma grande admiração pelos suicidas, porque ela pensava que os suicidas eram os corajosos, os valentes, porque eles tinham tido coragem de chegar ao extremo de atentar contra a própria vida para ficar livre daquele peso que era a vida. Mas nada disso aconteceu. E Jesus mudou minha vida e eu estou aqui falando com vocês hoje. E se Ele mudou a minha vida,
Ele pode mudar a sua também. Um dia Ele chegou, meu coração estava aberto, eu acreditei, e Ele transformou minhas trevas em luz. Ele trouxe vida abundante para o meu coração, e tudo mudou. E eu glorifico ao Senhor por isso. Eu quero que você dê um glória aí onde você está, porque é só quem tem esse desejo de morrer que sabe o quanto isso é pesado. Porque é uma coisa que você não pode compartilhar com ninguém. É um segredo seu com você mesmo. Se você comenta com as pessoas já te dão um diagnóstico e uma condenação. E se você não comenta com ninguém, aquilo vai crescendo dentro de você. Então, eu estou aqui hoje para dizer para você que pode mudar sim, que tem solução. Que Deus pode reverter a sua treva em luz, tirar você desse lugar sombrio onde você está, ou de alguém que você conheça que está passando por essa situação. Tem retorno sim, esse não é um caminho sem volta. Deus é soberano sobre toda e qualquer situação, e Ele é soberano sobre essa situação também. Mas você pode dizer para mim, mas pastor, eu já conheço Jesus, o meu caso não é esse. Eu vou dizer para você que a nossa intenção, a minha intenção, não é minimizar o teu problema, não é dizer para você que generalizar o sofrimento humano, mas é dizer para você que você é humana ou humano, e como ser humano está sujeito a passar por algumas dificuldades extremas. Eu não posso generalizar, porque cada um de nós é um ser singular, cada um de nós é único, cada um de nós tem uma história, cada um de nós, Deus teve um plano ao idealizar. Mas o que eu posso dizer para você, e que eu preciso dizer para você, é que nós não podemos romantizar a morte, transformar os vilões em heróis, a ponto das pessoas acreditarem que há justificativa para o suicídio. Não existe justificativa suficiente para que alguém tire a sua própria vida. Agora eu quero te dar alguns exemplos, porque, por exemplo, Moisés, ele foi um grande líder, e os líderes, eles têm problemas de abrir o coração. É difícil para um líder ter amigos, é difícil para um líder saber com quem que ele conversa, as coisas do seu coração, porque muitas vezes ele abre o seu coração achando que a pessoa que está ouvindo era digna da sua confiança, mas não é assim. Os pastores passam por isso também. Os pastores têm uma vida solitária, nesse sentido. Muitas vezes estão rodeados de pessoas, mas não, ao mesmo tempo, estão se sentindo solitários. A ansiedade, o medo do fracasso, a decepção, tudo isso passou pelo coração de Moisés. Quando ele estava liderando aquela multidão, quando aquela multidão saiu do Egito, e quando eles atravessaram o Mar Vermelho, e depois pelo caminho no deserto, tanta coisa passou pelo coração daquele homem. E tem uma passagem que ele chegou a ponto de pedir a Deus que tirasse o nome dele do livro onde Deus havia escrito. E independentemente da circunstância que estava acontecendo ali naquele momento, o fato dele ter falado isso mostra uma pessoa à beira do esgotamento emocional, à beira de um esgotamento talvez até espiritual. E talvez você esteja se identificando com essa situação, com isso que eu estou falando para você. Mas sabe, é lindo de ver como que Deus trabalha. Porque Moisés falou isso em Êxodo capítulo 32. Que ele estava tão desgostoso de tudo que estava acontecendo, com o povo desobedecendo,
que Deus podia tirar o nome dele do livro. Mas em Êxodo 33, do versículo 12 ao 23, no versículo 14, nós vemos Deus falando com Moisés: minha presença é contigo e eu te darei descanso. A coisa que a gente mais quer, quando a gente está passando por uma situação extrema assim, é descansar. Só que o descanso, quando a pessoa entra no seu quarto e ela fica ali quietinha, aquilo na realidade é um descanso que não traz alívio nenhum para a sua alma. Ela fica ali, quando ela levanta, ela está do mesmo jeito. Mas você ouvir de Deus que Ele te dará descanso, quando Deus diz que Ele dá descanso, o descanso que Deus dá é o descanso que alivia a alma. Sabe aquele descanso que tira o peso? O descanso que renova as forças. E é isso que Deus pode fazer pela tua vida. Você que está cansada, ou talvez você, varão, que está acompanhando, você, homem de Deus, que abriu seu coração para receber essa palavra também, que está cansado, à beira de um esgotamento, Deus continua no controle de toda a situação. E Ele está dizendo para você que Ele pode te dar descanso. E ainda no versículo 19, Deus diz assim: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Deus coloca Moisés na fenda da rocha, que tipificava Jesus Cristo, aquela rocha ali no Êxodo, no Antigo Testamento, aquela rocha tipificava Jesus Cristo. Então Deus Pai, Ele diz que ele colocaria Moisés ali escondido, protegido na fenda daquela rocha. E ali diante do olhar de Moisés, Ele desfilaria toda a sua bondade. Deus faz isso, queridos. Ele olha para nós e Ele nos vê assim pequenos, limitados. E às vezes nós achamos que Deus, que Ele age assim como aquele que é um homem rico, e ele compra uma Ferrari e ele entrega para um filho que é aluno de uma autoescola, só para ele ter o prazer de ver o filho esbarrar o carro em tudo quanto é coisa, e depois ele ficar contando os arranhões que o filho deu no carro. Deus não tem prazer na nossa derrota. Deus não tem prazer no nosso fracasso. Antes Ele nos anima, nos levanta do abatimento, nos fortalece com a própria presença dEle, nos esconde nele mesmo e nos levanta, e junto com Ele nós conseguimos continuar a nossa caminhada. Noemi, ela saiu de Belém, foi para Moabe com seu marido, com seus 2 filhos, atrás de uma vida melhor, porque eles estavam passando necessidades em Belém. Quando ela chegou lá, a história aconteceu tudo errado, eles foram à falência, o marido morreu, os filhos morreram, uma nora foi embora e a outra foi com ela de volta para Belém. Quando ela voltou para a terra dela, ela voltou e ela trocou o seu nome, de Noemi para Mara, que significa amarga, amargor, amargura. Tamanho era o limite que ela estava vivendo na sua vida. Perdas recentes, frustração, saudade, falência, tristeza. Olha quanto sentimento ruim pode tomar conta da nossa vida, pode tomar conta da nossa alma. Mas Deus mudou a sorte dela. Deus estava ali acompanhando. Deus viu quando ela deu aquele passo errado da família, e ela acompanhou o seu marido. Isso não foi um passo errado, mas acompanhou o seu marido no passo errado que ele deu, porque ele saiu da terra que Deus tinha colocado para eles e foi para uma terra de um povo inimigo do povo de Deus.
para tentar construir a sua vida ali num lugar que Deus não tinha reservado para eles. Mas mesmo assim ele estava com os olhos postos sobre aquela família, e quando eles voltaram, Deus deu aquela nora, que foi mais do que uma nora, que foi uma amiga, que foi uma filha, que foi Ruth, que voltou com ela para a terra dela, e lá Ruth se casou com o Boaz e teve um bebê, e esse bebê foi o renascimento da alegria na vida de Noemi, e ela deixou de se chamar Mara e voltou a ter um nome que representava as promessas que Deus tinha para a vida dela. Talvez você esteja se sentindo como um balão furado, uma bexiga furada, que a gente coloca ali pendurada em algum lugar, e cada dia que passa, ela vai murchando um pouco mais. Cada dia que passa, ela vai diminuindo um pouco mais. Mas Deus, Ele diz para você, você vai voltar a sorrir, e o seu sorriso não vai ser da boca para fora. O seu sorriso virá de dentro para fora. O seu sorriso vai ser um sorriso da alegria que está vindo de dentro de você, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E Deus, Ele está pronto para nos fazer caminhar. Nós vemos ainda, queridos, a vida de Davi. Davi, o peso do seu fracasso, da sua iniquidade, ele tomou para si uma mulher que não era dele, ele engravidou essa mulher, esse filho dessa gestação, ele morreu, depois ele perdeu o seu filho Absalão, e tudo isso trouxe uma história triste para a vida de Davi, um homem conhecido segundo o coração de Deus. Imagine quantos de nós gostaria de ser conhecido como homem, como a mulher, segundo o coração de Deus. Davi teve esse privilégio, mas nesse privilégio que ele teve, ele não deixou de ser humano, não deixou de ser um homem comum, e quando ele deixou de vigiar, ele caiu, e quando ele caiu, ele teve perdas, e ele não conseguia lidar com as perdas que eram consequência das más coisas que ele tinha feito na vida dele. E aquela consequência, no fundo, ele sabia que todas as perdas que ele teve eram por responsabilidade ou por irresponsabilidade dele mesmo. E aquilo começou a definhar os seus ossos. Às vezes, nós queremos desistir da vida por conta de uma culpa que nós não temos condições de sustentar. E aquilo foi fermentando dentro dele e crescendo, e quando ele perdeu o seu filho Absalão, ele declarou em 2 Samuel 18:33, quem me dera que eu morrera por ti. Embora o filho tivesse feito um monte de coisa errada, mas era filho dele, e ele sabia que se ele tivesse tido um outro tipo de criação, que se o pai não tivesse feito o que o pai fez, talvez ele pudesse ter tido um outro deslanchar na vida dele. O pai se culpava, queria morrer de culpa. Quantas vezes nós nos culpamos? E a vergonha da culpa faz com que a gente deseje a morte. E quando a gente deseja, aquilo se instala dentro de nós. E vai criando força, vai criando raiz. Mas teve um momento, depois de uma palavra do profeta, que Davi é restaurado. E para Davi ser restaurado, ele teve que assumir a sua culpa diante de Deus, chorar, prantear. E ele declarou o seguinte no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, me ensinas a sabedoria.
Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me, mais branco que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me retires da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. E continua até o versículo 19. Então chegou uma hora que ele pôs tudo aquilo para fora, ele se levantou, ele reagiu de alguma forma, porque por mais prostrados que nós estejamos, tem um momento que nós conseguimos, por uma força que vem do alto para a nossa vida, que nós conseguimos reagir, e mesmo no meio de todo o caos que está instalado ao nosso redor, nós conseguimos declarar que a nossa fé está naquele que não se limita às nossas circunstâncias, mas que pode fazer novas todas as coisas. E foi isso que Davi fez. Talvez hoje você deseje morrer, porque dentro do seu coração você guarda a culpa de algo que você fez e que você não consegue se perdoar. E as consequências estão aí ao teu redor, mas querido, Deus reverte a maldição em bênção. Ele tornou Davi um homem segundo o seu coração, que foi usado para escrever os salmos, os mais belos salmos da Bíblia, se não quase isso, são os salmos que Davi escreveu. Ele era um homem de coração puro, ele não era um homem perfeito, mas ele era um homem que sabia se render diante da perfeição de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra te encoraje, te motive, te levante, em nome de Jesus. Quantas causas, queridos, quantos gritos de socorro, quantas pessoas nos hospitais, quanta gente sofrendo de dores que não cessam nunca, de dores contínuas por enfermidades. Pessoas que foram deformadas em acidentes e perderam a alegria de viver, perderam o desejo de estar vivas. Jovens que não suportam pressões de turma, pressão da sociedade. Jovens que começam a se autoflagelar. Meninas que se autoflagelam, se cortam. Eu vejo isso. Infelizmente, eu trabalho em escola com alunos adolescentes, e quando você vê um aluno com as roupas de manga comprida, mesmo naquele calor de 40 graus, você pode saber que ali debaixo daquilo tem marcas físicas que estão mostrando e expondo aquilo que está dentro daqueles corações feridos, machucados, desejosos da morte. Vícios, conflitos familiares, problemas financeiros, bullying, pessoas ameaçadas, perseguidas dentro de trabalho, desemprego, pessimismo, acusações, gente que não consegue se livrar de vícios, que usa os vícios como um escape para tudo aquilo que acontece na vida. Pessoas que falam assim: a minha vida já é um caos tão grande que o mínimo que eu posso ter direito de fazer dentro da minha casa é desfrutar do meu vício. E não sabe que tudo aquilo está trazendo prisão para a sua alma. Mas eu quero te dizer que você pode estar passando por tudo isso, mas tudo isso não faz você menor do que ninguém. E isso pode ter tido um começo na tua vida, mas não vai decretar o teu fim. Não precisa decretar o teu fim. Nós acabamos de ver aqui quantos testemunhos de pessoas que conseguiram dar a volta por cima em Deus. Eu vou dizer para você, sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos, a tendência é a gente colecionar fracassos. Mas em Deus, nós temos condições de viver um novo tempo, uma nova vida. De viver de verdade. O suicídio, sabe, ele não começa na morte física, ele começa na morte emocional. E tem um texto na palavra de Deus que ele pode exemplificar muito bem isso. E ele está
relatado na morte de Lázaro. Quando Lázaro morreu, esse texto está no Evangelho de João, capítulo 11. Quando Lázaro morreu, somente depois de 4 dias que ele estava na sepultura, é que Jesus chegou. E todo mundo já tinha desistido da vida dele. As irmãs, os amigos, todo mundo já tinha desistido dele. E é assim que está uma pessoa que deseja morrer. Ela ainda não morreu no físico, mas no emocional ela já está morta. Já acabou para ela. Ela não tem força para se levantar. Ela está ali prostrada, só falta mesmo, é o derradeiro, é o finalmente mesmo, que é ter coragem de atentar contra a própria vida. E isso pode ser exemplificado lá, na morte de Lázaro. Vamos fazer de conta que Lázaro, dentro daquela sepultura, era como você se sente hoje. Jesus, apesar de tudo isso, apesar de estar todo mundo olhando para você e falando assim, não tem jeito mais, vamos chorar a morte do defunto ali, que não tem jeito mais, para essa pessoa aí, não tem jeito mais, não tem retorno, já falei tudo que eu podia falar, já fiz tudo que eu podia fazer, eu já ajudei, já fui lá, já tentei carregar, eu saio de lá, ela deita de novo. Quer dizer, todo mundo já desistiu de você. Todo mundo já está chorando a tua morte. Mas Jesus, ele olha para você e ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está em João, capítulo 11, versículo 25. E ele diz isso a respeito de Lázaro. E ele diz isso a respeito de você. Sua vida só vai ter fim se você quiser. Se você quiser experimentar uma nova vida em Deus, eis hoje a sua oportunidade. Porque depois de ter dito essas palavras, Jesus disse assim em João capítulo 11, versículo 43, Lázaro, vem para fora. E ele ainda disse, desatai-o e deixai-o ir. E hoje, queridos, Deus me colocou aqui para tirar a sua pedra e lançar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Talvez você estivesse aí dentro dessa caverna, dentro desse sepulcro, dentro dessa concha que você construiu para você, escondendo de todo mundo a sua real situação. Olha, queridos, eu vou dizer uma coisa, se Deus colocou isso no meu coração para eu falar aqui hoje, é porque realmente tinha muita gente precisando, e você pode querer esconder isso de todo mundo, mas de Deus você não esconde, tanto que Ele me levantou, e em temor e tremor eu estou aqui para lançar sobre a tua vida uma palavra que veio de Deus para você. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você acredita? Aí dentro de você, por trás de tudo isso, você acredita? Mesmo estando aí como que morto, você acredita? Mesmo estando aí desacreditado de todo mundo, mesmo estando aí sem esperança, sem ninguém acreditar em você, com todo mundo chorando a tua morte, você acredita? Pois eu digo para você, vem para fora. Jesus está dizendo para você nessa noite, vem para fora. Saia desse lugar de morte, vem para fora, que aqui fora tem vida para você. Vem para fora. Essa palavra de Deus, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus, ela faz estremecer, ela faz um monte ser transportado para o meio dos mares.
A palavra de Deus, ela não passa, ela é verdade. A palavra de Deus é fiel para cumprir o propósito que lhe apraz. E a palavra de Deus tem vida para você. A palavra de Deus tirou a pedra que te sufocava, que te trazia uma sentença de morte. Então, pega essa palavra, agarra essa palavra, mas você não tem força, mas você não sabe como. Pega essa palavra, pega. Com a última força que tem dentro de você, agarra essa palavra. Fala, eu acredito. E ouça Jesus dizendo para você, vem para fora. Vem para fora Lázaro, vem para fora Maria, vem para fora Clara, vem para fora Joana, vem para fora Antônia, vem para fora Bernadette, vem para fora Lúcia, vem para fora Silvia, vem para fora Carla, vem para fora e todos os nomes de todas vocês e de todos vocês que podem estar aí nessa condição agora. Vem para fora. Levanta desse lugar. Mas eu não tenho força, pastora, mas eu não sei como que eu faço. O mesmo Deus que te deu essa palavra é o Deus que vai fortalecer você para que você consiga se colocar de pé e sair dessa posição de morte. Porque você podia estar numa posição de morte, mas você não morreu. Tem vida para você. Tem vida para você. Tem vida para você. Queira, deseje de todo o seu coração. Ai, pastora, mas é difícil, mas é complicado. É difícil, é complicado. Quando Lázaro foi sair, quando ele levantou, tinha ataduras no seu rosto. Tinha ataduras nas suas pernas, ele estava todo enrolado em lençóis, em tiras de tecido. Não foi fácil para ele ficar em pé. Você tem uma história por trás da sua tragédia, que te enrola, que te envolve, que quer te seduzir, te segurar, te prender. Mas o mesmo Jesus, ele disse, Lázaro, vem para fora, ele disse ainda, desatai-o e deixai-o ir. Assim como ele lançou uma palavra para que alguém tirasse a pedra daquela sepultura, e depois ele deu uma palavra chamando por Lázaro, depois ele deu uma palavra levantando pessoas para que fossem lá e tirassem as ataduras de Lázaro para que ele pudesse caminhar. Você não está sozinho. Você pode não conseguir enxergar de dentro da sua situação que tem um monte de gente que trai, um monte de gente que mente, que engana, que ilude, que fala que é teu amigo e não é, que não merece a tua confiança. Tem mesmo. Tem muita gente ruim e cruel nessa terra. Mas também tem muita gente boa, muitos homens e mulheres de Deus. E se você tomar posse dessa palavra para a tua vida, você pode ter certeza que você vai encontrar no teu caminho pessoas que Deus vai levantar para tirar as suas ataduras e te deixar ir, para você poder criar asas e voar segundo o coração de Deus, segundo o propósito de Deus. Queridos, eu não quero falar aqui no propósito, no sentido fisiológico, que leva uma pessoa a cometer suicídio, mas eu quero dizer para você que nós, como igreja, estamos aqui para fazer a nossa parte na sua vida. Se você tiver que ter algum outro tipo de tratamento, algum outro tipo de ajuda, amém, que você tenha, mas que você possa saber que o ponto de partida para que as coisas se organizem na tua vida é você estar em sintonia com Deus, e Ele está de braços abertos para você, porque Ele cuida de nós. Veja bem a jornada de Moisés. Você pensa, eu amo essa passagem da palavra de Deus, porque eu fico imaginando Moisés escondidinho na fenda daquela rocha e vendo a bondade de Deus passar. A sombra da glória de Deus passando e fortalecendo, enchendo ele de esperança, enchendo ele de vontade de planos no seu coração. Ele voltou a sonhar, ele voltou a ter planos com aquele povo que ele estava conduzindo à terra prometida. Depois que ele teve um encontro com Deus,
Noemi teve as suas esperanças renovadas, Davi teve a sua culpa retirada, foi perdoado, foi levantado como homem segundo o coração de Deus. Pessoas que viveram tragédias, eu e o meu desejo de morrer. Por quê? Porque sim. E quanta gente está aí prostrado, largado nessa vida, porque sim. Porque não tem prazer na vida. Porque despreza a vida. Mas antes, querido, seja como Paulo. Em Filipenses ele fala que para ele sabia que melhor mesmo para ele era estar com Cristo. Que ele queria morrer. Paulo desejava morrer também. Ou ser arrebatado em vida. Mas ele falou isso, que ele queria morrer. Porque morrer o aproximaria mais rapidamente de Cristo. Contudo, ele viu que seja um desejo egoísta da parte dele. Porque a vida dele era mais útil naquele momento aqui na terra, cumprindo o seu ministério. Então, querido, que Deus possa querido, que Deus possa te levantar nessa noite, para que você tenha desejo de não estar aqui, só se for para estar mais próximo do Senhor. Diga: Maranata, a hora vem, Senhor, me leva em vida, mas enquanto eu estiver aqui, que os meus pés possam pisar nos lugares altos, que eu possa voar nas maiores alturas, buscando a minha força e o meu socorro daquele que fez os céus e a terra. Nós estamos aqui para te ajudar, para fazer a nossa parte. E eu não estou falando de nós aqui em Sorocaba, eu estou falando da igreja do Senhor em toda a face da terra. Tem missão, apoio em muitos lugares do mundo. Esteja preparado para receber ajuda. Ajuda de Deus, através de homens e mulheres que vão estar do teu lado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, veja bem, o Salmo 28, do 1 a 9, ele diz assim: a ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas, quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Não me des o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores que falam como amigos, com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras, retribui-lhes pelo que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merece. Visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos, ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele eu recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Quando você se decidir aí na sua casa, faça essa oração ao Senhor. Ore o Salmo 28, versículos do 1 ao 9. Na parte que diz: bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico eu lhe darei graças. A sua boca não foi criada para desejar a morte, o seu coração não foi criado para ser um cemitério de más emoções, de maus sentimentos. A sua mente não foi criada para ser fortaleza de pensamentos, de setas que vêm do inferno contra você, para que você tenha o desejo de intentar contra a tua própria vida, regando essa semente que está aí dentro de você. Não. Busque o seu socorro do alto e nós estaremos aqui para te ajudar. Nós vamos louvar ao Senhor agora e depois nós vamos orar ao Senhor. Amém? Ouça essa música, se você conhece, cante junto. Eu tenho um carinho muito especial por esse louvor. Ele fala muito no meu coração e eu espero que fale ao seu também. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Deus cuida de você, querida. Sinta o abraço do Senhor, a força de Deus vindo do céu para a sua vida. Tem vida abundante para você. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Cuida de você também. Se a vida vem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, o Senhor, ó Pai, foi quem inspirou o meu coração para que essa palavra fosse ministrada nessa noite. Então eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, onde quer que haja alguém carente de um fortalecimento especial nessa hora, para ter forças, ó Deus, para reagir contra essa situação, contra esse desejo de morte, contra esse espírito de morte que se instalou na sua vida, trazendo esse desejo de morrer, esse desejo de desistir, esse desejo de não se levantar mais, essa falta de esperança, essa vontade de se suicidar, de ficar livre da vida, como se a vida fosse uma batata quente, como se a vida fosse um peso. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, alcança, Senhor. Tu podes, a minha mão tem limites, mas a tua não tem. O Senhor pode alcançar aqui, o Senhor pode alcançar nos 4 cantos da terra, ó Pai. Onde quer que haja um coração aberto e desejoso de receber novidade, de vida, ó Pai querido, que a sua mão possa alcançá-lo, que o teu Espírito Santo, ó Deus, esteja, ó Deus, ministrando a tua palavra, fazendo com que ela possa repousar como semente preciosa em cada coração, ó Pai. Em nome de Jesus, quebra toda corrente, quebra, Senhor, toda a artimanha do inferno, quebra toda seta inflamada, maligna que foi lançada contra essa vida, ó Pai. Ó Deus querido, traz um ânimo novo, ó Deus, em nome de Jesus, que a circunstância aparente não venha a definir as escolhas e os projetos, mas, ó Deus querido, que essa pessoa possa abrir os olhos, ó Deus, para a tua palavra que nos anima, que nos fortalece, ó Deus, que nos conta as tuas grandezas, as tuas maravilhas e que nos dá condições de nos levantarmos, mesmo quando as situações são contrárias à nossa volta, Pai.
em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é vida em abundância, o Senhor é vida eterna, o Senhor é aquele que morreu para que nós tivéssemos vida, o Senhor morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida, a tua vida, Senhor. O Senhor já morreu por nós, levando todos os pesos, todas as dores, todos os temores, ó Pai. O Senhor já morreu no nosso lugar. Nós não precisamos desistir da nossa vida, porque o Senhor está conosco. O Senhor troca de fardo conosco, ó Pai. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda cada vida, ó Pai. Senhor, e cada desejo que tiver de retroceder, que possa novamente ser fortalecido em Ti. Que a Tua palavra, ó Deus, esteja ali nesse coração, e cada vez que ela se fizer necessária, que Teu Espírito Santo possa estar ali, trazendo-la à tona, fazendo com que ela cause efeito de vida e de vida em abundância. Ó Deus, reverte a maldição em bênção, ó Pai. Traz alegria nos lares representados por estas irmãs e irmãos que estão acompanhando esta live, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e já te agradeço, porque eu conheço e tenho vivido a tua fidelidade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós assim oramos e te agradecemos. É isso aí, querido. E ainda que você tire os olhos do seu celular ou do seu computador, olhe de lado e veja que as coisas continuam iguais, o que importa é que dentro de você elas mudaram. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu não sei quem é que está participando da live, porque o celular está de costas para mim, mas um forte abraço para cada irmão, para cada irmã que está aí deixando o seu like, deixando o seu comentário. E compartilhe essa live, compartilhe no Face, compartilhe no Messenger, compartilhe no WhatsApp. E até a próxima quarta, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graça e paz.